Opa, e aí gente? Chuchu, beleza? Ulisses Veloso, mais uma vez tirando uma dúvida interessante a respeito da alimentação para diabético. Essa dúvida foi da Renata, lá do nosso grupo do WhatsApp, que me perguntou a respeito da dieta sem glúten para diabéticos. É uma dúvida muito comum. A intolerância ao glúten ou a doença celíaca no diabetes pode complicar muito a dieta diabética. Então nós vamos entender o que é, o que causa, quais são os alimentos que contêm e não contêm glúten que um diabético que tem a doença celíaca ou intolerância ao glúten deve evitar e deve dar prioridade. Bom, se você já gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu joinha e deixa aqui embaixo nos comentários também qual a sua dúvida a respeito da alimentação para diabético, que eu vou ter todo o prazer em te responder. Gente, o glúten é uma proteína que os grãos contêm naturalmente, tá? Vários alimentos contêm o glúten, principalmente o trigo, tá? É uma proteína que ela dá cola, entre aspas, ao alimento. É o que dá elasticidade à massa. Então, quando você fizer uma massa de pão, por exemplo, se você não usar o trigo, você vai perceber que a massa ela vai ficar mais durinha, ela vai ficar mais ressecada, ela não tem elasticidade. Entretanto, a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten não celíaco, né? Significa que a pessoa tem alergia ao glúten, mas não tem a doença celíaca. Ela pode causar vários problemas. E para um diabético fazer uma dieta que seja também sem glúten, às vezes pode ser um pouco complicado. Por isso é importante você conhecer quais são os alimentos que não têm glúten, mas que também têm uma quantidade baixa de carboidratos, ou seja, que tenha um índice glicêmico baixo. Se você foi diagnosticado com doença celíaca, é importante você ter ciência disso. A doença, ela ataca as células do seu intestino delgado. Então, os enterócitos, que são as pequenas células que absorvem os nutrientes, eles ficam praticamente lisos, limpos. Então, o alimento ele passa com mais velocidade. O seu corpo não absorve melhor os nutrientes, não absorve bem os nutrientes. Mas a pessoa que não tem doença celíaca, mas que tem sensibilidade ao glúten não celíaco, também vai ter os mesmos sintomas, apesar de não ter complicações no intestino delgado, ok? Então, os problemas são confusão mental, dor de estômago, diarreia, prisão de ventre, inchaço, dor de cabeça e erupção cutânea. Muitos desses sintomas são comuns ao diabetes. Então é por isso que é bom você ficar ligado se de repente você tiver com alguns desses sintomas, para você fazer uma consulta no seu médico e testar a sua intolerância ou tolerância ao glúten. Além disso, as pessoas com diabetes tipo 1 têm maior probabilidade de ter problema com o glúten ou a doença celíaca. Isso porque as duas doenças, as duas condições, elas estão relacionadas ao sistema imunológico. Pois bem, e quais são os alimentos que contêm e os que não contêm glúten? A boa notícia é que a lista de alimentos que não contêm glúten é bem maior do que as que contêm. A má notícia é que a maioria desses alimentos são bem mais caros. Vamos lá. O trigo, em primeiro lugar, é o alimento mais conhecido que contém glúten. Cevada, centeio e o triguilho
usado para fazer quibe. Inclusive, eu já falei a respeito do quibe para diabéticos. Vou deixar o card do vídeo aqui, vai lá e dá uma olhadinha, que é um vídeo bem legal, bem interessante. E o sem glúten? Quinoa, também já falamos aqui. O trigo sarraceno, amaranto, painço, aveia, que também já falamos aqui. O fubá, também já falamos aqui. A farinha de amêndoas e a farinha de coco. Agora nós vamos ver como que a dieta sem glúten pode afetar o controle do diabetes. Quando você tem a doença celíaca, isso significa que o seu intestino ele está prejudicado, tá? E quando você começa a fazer uma dieta sem glúten, o seu intestino delgado ele vai cicatrizar, ele vai voltar a funcionar normalmente. E o que vai acontecer? Você vai começar a absorver mais nutrientes do que você absorvia antes, ok? Então, vai aumentar a sua absorção de nutrientes, inclusive de glicose, dos alimentos ricos em glicose que você vai estar consumindo. Isso pode causar um aumento de peso e também um aumento no seu colesterol. Então, quando você começar a fazer uma dieta sem glúten, é bom você ficar de olho nos seus marcadores, nos seus níveis de glicose, níveis de colesterol, para você controlar melhor o diabetes. Além disso, uma dieta sem glúten vai reduzir a quantidade de fibras que você deve consumir por dia. Os alimentos ricos em fibras, eles são muito importantes para os diabéticos. Tá? Eles abaixam o colesterol, abaixam a glicose, melhoram a função intestinal, reduzem o colesterol. No próximo vídeo eu vou falar a respeito dos alimentos ricos em fibras e a maravilha que eles podem fazer. Quando você começar a fazer uma dieta sem glúten, você deve substituir alguns alimentos e dar preferência a outros que têm fibras, mas não tem glúten. Por exemplo, todas as leguminosas, como feijão, ervilha, grão de bico, tá? Muitos vegetais também são ricos em fibras e também não contêm glúten, principalmente os vegetais de folhas verdes, couve, espinafre, brócolis. Isso é muito importante também, tá, gente? E as nozes, de uma forma geral, todas as sementes, macadâmia, castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, amendoim, também são ricas em fibras e em gorduras boas, que vão inclusive ajudar a baixar o colesterol, que vai aumentar por causa da dieta sem glúten. A dieta sem glúten, ela só deve ser feita para uma pessoa que tem a doença celíaca ou alergia ao glúten não celíaca, intolerância ao glúten, tá? Entretanto, alguns alimentos que não têm glúten devem ser evitados pelo diabético. Isso porque são alimentos que contêm uma quantidade muito grande de carboidratos ou outros compostos que vão ser prejudiciais. Então, mesmo que no rótulo do alimento esteja escrito sem glúten, o diabético deve evitar. São os alimentos de panificação, todos os alimentos feitos com trigo, principalmente o trigo branco. Então a gente pode incluir aí pão, biscoito, bolos de uma forma geral, salgadinhos, todos os alimentos que são feitos dentro de uma padaria, vamos dizer assim. E também muitos alimentos sem glúten são alimentos processados, ou seja, são alimentos que são modificados pelo homem, eles são fabricados pelo homem, são acrescentados de gordura hidrogenada, gordura trans, gorduras que não são saudáveis para ninguém e para o diabético, então, menos ainda. Então, sempre dê preferência
aos alimentos naturais e integrais. Os alimentos naturais, não processados, são aqueles que vêm direto da natureza, que você tira da planta e come, que você tira do pé e come, que você tira da terra e come. Essa é a melhor alimentação pro diabético e principalmente pro diabético que também tem doença celíaca. Fazer uma dieta sem glúten para diabético pode ser um pouco complicado, principalmente se você foi recém-diagnosticado. Então a minha sugestão é que você procure um nutricionista, pois somente um profissional pode calcular a quantidade correta de carboidratos que você deve ingerir por dia, vai te recomendar a melhor alimentação para você controlar as duas doenças, evitar que você tenha picos de glicemia quando o seu intestino já estiver cicatrizado e você estiver livre dos sintomas da doença celíaca ou da alergia ao glúten. Mais uma vez, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não está inscrito no canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Também ative o sininho. Ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de família, grupos de WhatsApp, para levar essa informação importante para outras pessoas. E se você quiser ser um patrocinador do nosso canal, aqui embaixo está o nosso Pix e embaixo também no YouTube tem um botãozinho escrito Valeu. Basta você clicar ali e fazer a doação que você acha que o nosso canal merece. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!